Olá, tudo bem? Eu sou Cleide Duarte. Preparei algumas aulas dentro de Teologia Sistemática para nós estarmos aprendendo juntos durante esse período aí que se estende agora, tá certo? O bloco das aulas a começar por hoje é de Cristologia e vamos ter algumas aulas aí, tá certo? Hoje é a primeira aula intitulada Histórico da Doutrina de Cristo. Espero que você goste, deixe seus comentários e também dá um likezinho aí para nós, tá certo? Vamos lá, então? Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação para vocês estarem acompanhando juntamente aqui comigo, tá certo? Vamos lá. Começando. Ok, então a aula de disciplina de Teologia Sistemática. Vamos ver Cristologia e eu sou Cleide Duarte. O título da aula, que é um resumo histórico da doutrina de Cristo. Então, a gente vai ver a questão da doutrina de Jesus Cristo, desde quando ele veio à Terra até praticamente nos dias de hoje, tá certo? E, na verdade, assim, Jesus Cristo sempre foi atacado, né? Desde antes de nascer, ele já foi muito atacado. E aí, quando ele morre, né? E quando seus discípulos que estavam ali andaram com ele, viveram junto com ele, então tinha mais garra para poder lutar contra as heresias e os falsos ensinamentos. Quando esses morrem, o que acontece? Outros e aqueles que estavam, aqueles falsos ensinamentos que estavam mais relaxadinhos, eles tomam uma certa força, né? E aí nós vamos ver que a pessoa de Cristo, ela é muito, muito atacada. E várias falsos ensinamentos e doutrinas tentam, né, e entram até nas igrejas, né? E aí vamos ter, então, dois grupos, né? Aquele grupo que vai aceitar a pessoa de Jesus Cristo, mas só o seu lado divino, não aceitando que ele também era homem. E vai vir aquele outro grupinho que vai aceitar o quê? A parte humana de Jesus, mas não aceitando que ele é Deus, que ele é divino, tá certo? Então, nós vamos ver agora que essa doutrina mais atacada chama-se na teologia de união hipostática, né? Então, o que é isso? É a pessoa de Cristo 100% Deus e 100% homem, tá certo? Então, assim, a união hipostática é numa única pessoa, 100% Deus, 100% homem, porque essa é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa doutrina foi muito atacada. Teve muitas outras, mas essa em especial era a mais atacada e até os dias de hoje. E aí tinha aquele grupo o quê? Que negava a divindade de Jesus Cristo. Tem muitos grupos, mas eu selecionei aqueles que mais imperavam naquele período, tá certo? Então, eram os ebionitas, os alogianos, o monarquismo, adocionismo e os modalistas. E aí eu vou explicar resumidamente aqui cada um desses grupos, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro grupo que aparece aí, que são os ebionitas. Os ebionitas, o que eles defendiam, né? O que eles falavam, né? Eles consideravam Jesus um simples homem, né? Um homem normal, que nasceu de José, que nasceu de Maria, e que aí no ato do seu batismo ele foi qualificado para ser o quê? O Messias. Então, quando tem a descida do Espírito Santo sobre ele, ali no ato do batismo, ele então é qualificado por Deus para ser o Messias. Antes disso, ele não é Deus, ele é um simples homem, tá certo? E aí,
Tem um outro grupo que são os alogianos. O que os alogianos eles defendiam, né? O que eles pregavam? Eles não aceitavam muitos escritos de João, né? E eles sempre falavam que a teologia de João estava em conflito com o Novo Testamento, então não criam muito nos ensinamentos de João. E eles também, eles falavam que Jesus ele era apenas um homem, nascido miraculosamente de uma virgem, mas um simples homem. Que também, no ato do batismo, então olha aí o simbolismo do batismo muito forte, né, nessas doutrinas, né? No ato do batismo, o que acontece? Jesus ele recebe então o Espírito de Cristo, né, do Messias, do Salvador. Antes disso, ele é um simples homem. Então aí a simbologia do batismo para poder tratar essa questão teológica, né? Depois vem outro grupo que são os monarquismos. Então, o que os monarquismos eles vão defender, né? Eles falam que Deus ele é único, ele é um só, né? Então, eles enfatizavam que a unidade absoluta de Deus. E aí eles, por conta disso, também entravam em conflito com o quê? Com a doutrina da Trindade, porque eles não conseguiam conceber Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Eles tinham essa dificuldade de entender a Trindade, então rejeitavam a doutrina da Trindade. Além disso, quando se referia a Jesus Cristo, eles viam Jesus como alguém, né, que nasceu de José e de Maria, simplesmente. E aí também no ato do seu batismo, o que vai acontecer? Ele vai tornar-se habitação de Cristo. Então e o monarquismo eles tinham dois grupos, né? Tinha o monarquismo em si e tinha também os monarquistas dinâmicos. Depois aparece aí os adocionistas, né? O adocionismo. E o que eles então ensinavam, né? Falavam assim que Jesus ele foi adotado por Deus. E aí ele vai um pouquinho além, né? Ele fala que Jesus ele só torna-se Deus quando ele ressurge, né? No ato da ressurreição. Então, quando ele sobe aos céus e está à direita do Pai, aí sim ele torna-se Deus. Antes disso, ele não é Deus, ele é um simples homem, filho de José e de Maria. E por fim, vem aí os modalistas, né? Então, o que os modalistas eles vão falar? Os modalistas eles dizem o quê? Que eles tinham muita dificuldade, né, de conceber as pessoas da Trindade. E aí, o que eles diziam? Que Jesus, ora, ele era Deus, ora, ele era ele mesmo, Jesus, e ora, ele era o Espírito Santo. Então, quando a gente observa o ministério, né, quando a gente lê a Bíblia, ali o Novo Testamento, em alguns momentos ele é Deus, em alguns momentos ele é homem, em alguns momentos ele é o Espírito Santo. Também são ensinamentos que negam a divindade de Jesus Cristo, aceitando apenas o seu lado humano. Tem outras doutrinas aí, mas por hora são essas as que eu achei não mais importantes, mas assim que são mais faladas dentro da teologia. E aí nós entramos então para o nosso segundo grupo. Então, que grupo que é esse? São o grupo aí que nega o quê? A humanidade de Jesus e eles aceitam apenas o seu lado divino. E tem um grupo também extenso, mas eu separei apenas alguns. Então, tem os gnósticos, tem os docetismo, arianismo, nestorianismo e o eutiquianismo, tá certo? E vamos ver também detalhado um resumo de cada um deles. Então, o gnosticismo. O gnosticismo é
Era uma doutrina até do pensamento grego da época. O que os gnósticos eles criam? Eles acreditavam que a, a força do bem e a força do mal não poderiam estar no único espaço, no único corpo, vamos dizer assim. Então, assim, o que eles falavam? Que tudo que é matéria é mal. E só é bom aquilo que é espírito. Logo, quando Jesus ele encarna, toma essa massa corpórea aqui, né? Ele então, ele é inconcebível, na verdade, né? Porque assim, eles acreditam que o corpo ele aprisiona o espírito. Então, como um ser que diz ser Deus pode então estar escravizado por um corpo material? Então, eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse de carne e osso. Eles não conseguiam conceber isso. Eles negavam profundamente, rejeitavam a encarnação de Jesus, tá certo? Porque estavam, então, aquele corpo iria estar em contato direto com o Espírito, e para eles, se Jesus é Deus, então ele é só Espírito. Ele não poderia ser encarnado. E aí, um segundo grupo, então, são os docetas, né? Docetismo. E o que é que o docetismo ele vai ensinar aí? Bom, o docentismo ele vai dizer, na verdade, docetas vem uma palavra grega que vem de doken, que significa parecer. Então, o que eles ensinam? Que Jesus, aquele corpo de Jesus humano, parecia um corpo humano, mas na verdade não era, né? Era só aparência. Então Jesus ele não tinha aquele corpo de verdade, né? Parecia que era um corpo, mas na verdade não era. Era só uma ilusão óptica, vamos dizer assim, né? Eles também, assim como os gnósticos, eles viam então a matéria como má. Então não conseguiam enxergar Jesus, não conseguiam enxergar Jesus com um corpo, certo? Depois, então, vai aparecer o arianismo. Arianismo também, a doutrina do arianismo está muito forte dentro da doutrina dos testemunhos de Jeová. Então, o que eles dizem aí, né? O arianismo, eles não aceitam que Jesus seja Deus no mesmo nível que o Pai. Então, aí já estão ligando a Trindade, né? E a própria divindade, a própria humanidade mesmo de Jesus, né? Eles falavam assim que Jesus, ele é como se fosse um semideus, né? Então, ele era subordinado ao Pai. Ele era Deus, sim, né? Cria na divindade de Jesus, mas em todo tempo era uma divindade inferior a Deus Pai. E é uma das doutrinas muito fortes aí, defendida pelos testemunhas de Jeová, né? Então, Jesus, ele era mais do que um homem, ele não era um simples homem, né? Mas ele era um Deus inferior ao Pai. Depois apareceu o nestorianismo. O que o nestorianismo me falava, né? Eles compreendiam Cristo lado a lado com Deus, né? Mas não unido a uma unidade de vida única, né? Então, assim, as duas naturezas, elas estavam separadas uma da outra. Então, assim, que às vezes Jesus agia como Deus e às vezes Jesus agia como homem. Então, não consegue, então, aceitar o Jesus humano no seu ministério terreno, né? Aceitando apenas o seu lado divino, enquanto ele esteve também aqui no seu ministério terreno. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Nestor. E aí,
Vamos ver então o eutiquianismo, né? O que é que eles vão ensinar? Bom, o eutiquianismo, eles acreditavam o quê? Que a natureza de Cristo, a natureza humana de Cristo, ela foi absorvida pela natureza divina, e aí as duas fundiram-se, dando origem a uma terceira natureza, né? Então, assim, eles não criam nem tanto na humanidade de Cristo, e aí a divindade, ela, quando funde sobre essa humanidade, cria-se então uma terceira aí, terceira parte de Jesus, né? Negando também o seu lado humano, tá certo? Então, assim, na verdade, todas essas doutrinas, elas foram para concílio, né? Porque eram doutrinas que estavam entrando dentro das igrejas, então foram para concílio. Muitas delas foram também ali rejeitadas mesmo, né? Aí a gente vê, tem esse concílio da Calcedônia, foi um concílio muito importante, que aconteceu ali mais ou menos em 412, e aí, principalmente essa doutrina da união hipostática de Jesus, da pessoa de Jesus, ela foi totalmente combatida aí nesse concílio da Calcedônia, tá certo? E aí eles decidiram, né, bater o martelo de que na pessoa de Jesus Cristo há essas duas naturezas humanas, sem nenhuma confusão, sem nenhuma mudança, sem divisão e sem separação, conservando cada qual na sua própria especificidade, e Jesus apresentando-se aí sim como 100% homem e 100% Deus. Dando continuidade aqui, quando chega na Idade Média, não não acrescenta-se muitas coisas em relação à doutrina da pessoa de Cristo. Indo aí entre o século XVI e o século XVIII, vai aparecer também um outro documento, né, a Confissão Helvética. Na verdade, são dois documentos, né? Essa Confissão Helvética é como se fosse o credo dos apóstolos, né? Foi um documento que retratava o pensamento dos cristãos do século XVI até meados do século XVIII, e eles vinham falando sobre várias doutrinas, o que eles criam, né? Então, um documento que ficou ali na Suíça e permeava, então, o cenário cristão, né? E aí eles têm uma confissão, né? Quem é a pessoa de Cristo que eles acreditam, né? Até eu coloquei aqui um resumo que gostaria de ler junto com vocês agora, tá certo? Reconhecemos, pois, que há no único e mesmo Jesus, nosso Senhor, duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E dizemos que essas estão ligadas ou unidas de tal modo que elas são absorvidas, não, desculpa, que elas não são absorvidas, confundidas ou misturadas, né? Mas antes, elas são unidas e são conjugadas numa única pessoa, sendo que as propriedades de cada uma delas permanecem a salvo e intactas, de modo que nós podemos cultuar a Cristo, nosso Senhor, e não a dois Cristos, né? Então, portanto, não pensamos e nem ensinamos que a natureza divina sofreu ou que Cristo, de acordo com a sua natureza humana, ainda está no mundo assim em todo lugar, né? Então, eles criam também na união hipostática de Cristo. Era um documento aí que permeava as igrejas também para fortalecer os cristãos contra essa falsa doutrina, negando ora a divindade e ora a humanidade de Jesus. No século XIX, então, vão aparecer muito fortes filósofos, né? E eu destaquei aqui dois filósofos em especial, para a gente tá pensando um pouco como é que estava a doutrina naquele tempo. Então, até então, a,
Até então, dentro da cristologia, né, dentro dos ensinamentos de Cristo aí, a, ele era, a ideia era totalmente teocêntrica, né? Então, o que é esse teocentrismo? É simplesmente Deus no centro de todas as coisas, né? Até então, cria-se que o mundo foi criado por Deus, que nós fomos criados por Deus, que tudo que nós somos, temos ou vamos vir a ser depende de Deus, né? Então, uma teologia bem centrada mesmo em Deus, em Deus. Só que aí, a partir do século XIX, né, apareceram muitos filósofos e aí mudou-se, então, essa ideia cristológica, né? Então, de cristocêntrica, ela passa a ser o quê? Antropocêntrica. O que é isso? Agora, quem está no centro de todas as coisas não é mais Cristo, mas sou eu. É o homem que governa a sua vida, é o homem que pensa, é o homem que faz. Deus, ele está às vezes ao lado, né? Observando e apontando ou não alguma coisa, ou Deus está totalmente fora da vida daquela pessoa, onde ela simplesmente não crê na existência de Deus. Mas o foco aí está onde? O foco está no homem. Então, o homem é o centro de todas as coisas. E aí, como é que fica esse Jesus, né? Esse Jesus que é Deus e homem, ele tem mais força o Jesus homem, né? Então, assim, aí vão se ter muitos estudos que vão buscar, então, esse Jesus histórico, né? Esse homem que a humanidade conheceu, esse homem que revolucionou a sua época, né? Então, esse é o enfoque dado, então, para Cristo quando a gente chega aí no século XIX. E eu disse que tinha dois filósofos que eu tinha separado, né? O primeiro é os. Eu não sei falar alemão direito. É o Schleiermacher. Então, ele esteve à frente do novo desenvolvimento aí, né? Dessas do antropocentrismo, do teocentrismo, estava estudando aí, mas ele assim, ele tinha um diferencial, porque ele considerava Cristo como uma nova criação na qual a natureza humana ela é elevada ao nível da perfeição ideal, né? E aí ele acredita que Cristo ele atinge essa perfeição porque ele estava unido com a natureza divina. Então assim, ele é um cristão, ele é contra a ética, contra não, quer dizer, ele é a favor da ética, mas ele ainda, em seus estudos, ele vai priorizar o eterno, né? Ainda nos seus estudos, ele vai colocar Deus como centro de todas as coisas. Diferente do seu conterrâneo, o Hegel, né? Hegel, ele já é bem antropocêntrico, então ele vai colocar todas as suas conquistas e todas os suas descobertas, tudo está mais focado no homem, né? Então o homem ele é como se fosse um deus, né? Então o Hegel ele vai trazer vários estudos e tudo vai trazer a pessoa de assim, o centro, né, de todas as descobertas é a força mesmo humana, né? O homem aí tomando o lugar de Deus, né? Criando muitas coisas novas e fazendo mesmo aquele papel de Deus. O homem aí é que é o foco de todas as coisas, tá certo? Não Rita. E no ensino moderno, o que a gente está vendo aqui nesses últimos dias, né? O ensino moderno está dizendo o quê? Que todos nós somos um pouco Deus, né? Ligado muito à teologia panteísta, né? Que vê Deus em todas as coisas, inclusive no próprio homem, né? Então, no ensino moderno, as duas naturezas de Cristo, elas desaparecem, né? E aí vai entrar uma identificação mais
panteísta de Deus e do homem, né? Então, essencialmente, todos os homens são divinos, desde que todos tenham em si um elemento divino. E todos são filhos de Deus, e aí só vai diferir, então, no grau, sendo Jesus aquele que teve o seu ápice dentro dessa divindade, dentro do homem, né? E assim a gente encerra os nossos estudos sobre essa parte histórica, né, sobre a pessoa de Jesus. E eu aconselho você que queira aprender um pouco mais, pesquisar mesmo, né, ver outras doutrinas. A maioria delas teve vários concílios que combateram mesmo, né? Mas é bom estudar. Eu deixo aí para vocês estarem refletindo. Eu agradeço por, por estarem comigo até o momento. Esse é meu emoji. E muito obrigada. Tá certo? Então, a gente vai finalizando aqui essa aula de hoje. Gratos por vocês terem nos acompanhado até o momento. Deixa eu tentar sair daqui. Então, muito obrigada. E até a próxima aula, que deixa eu ver aqui o que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a pré-existência de Jesus, tá? Então não perca o nosso próximo vídeo. Até lá!